Com TV, passa no seu smartphone. Alô você, bom dia, salve, salve Caxias do Sul, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando, 11 horas e 35 minutos, manhã de quarta-feira, dia 27 de maio, o ano é 2020, estamos fechando praticamente o quinto mês, o mês de maio, está chegando o mês de junho, o sexto mês que marca já a transição do primeiro semestre, fechamento do primeiro semestre, a abertura do segundo semestre e muitas informações estão sendo destaques e envergonham mais uma vez o cenário político brasileiro. Nós andávamos pautando, né? A pauta era saúde pública. Todas as dificuldades, já não tinha dinheiro para a saúde, né? Já não tinha dinheiro, já não tinha meios de subsistir praticamente o sistema de saúde brasileiro. Muito precário, se arrastando, até inclusive muito comentado e questionado por outros países do mundo que gostariam de observar o modelo, mas quando olham se assustam para a fragilidade e as possibilidades de fraudes, roubos nesta parceria entre federação, estados e municípios, dando a vazão, a abertura para que muitos, façam desvio, obras superfaturadas e se aproveitem desse recurso tão essencial e vital para a saúde das pessoas. E o Covid-19 chega ao Brasil, os cofres públicos são, entre aspas, abertos até certo modo e já começou a se espraiar pelos canais de notícias, muitas informações relacionadas a fraudes, furtos, roubos, desvio, superfaturamento, empresas de fachadas, crimes do colarinho branco. É lamentável tudo isso. E a Polícia Federal deflagrou ontem uma operação muito grandiosa a nível nacional, começando pelo estado do Rio de Janeiro, até mesmo, a casa do governador foi alvo de ação por parte da Polícia Federal. E agora agentes da Polícia Federal, juntamente com a Polícia Civil, estão percorrendo municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, estão buscando, entender também como contratos, dinheiros, valores estão sendo realizados e aonde está indo esses valores e a entrega dos respiradores, a entrega dos hospitais de campanha, os equipamentos necessários nesse período tão necessário. Pessoas que não estão preocupadas nem um pouco com a sensibilidade humana e o período que nós estamos vivendo. Talvez estejam preocupados no fundo da realidade com seus próprios interesses. Já dizia ele, Brizola, assim, com esse introdutório, com também, hoje, o Decifra-me, eu te devoro, a saga continua, nós vamos conversar com ele. Miguel Brambila, bom dia, Miguel. Bom dia, Edinho Soares, bom dia a todos os nossos internautas, amigos aqui da Bitcoin TV, sabe Caxias by Bitcoin, é verdade, a saga continua, Edinho. Lamentavelmente a saga está mostrando um outro vírus, A saga vem demonstrar, vem fazer os apontamentos de um outro vírus. E esse vírus é mais letal, é mais mortal talvez que o Covid-19. Nós estávamos tanto com medo do vírus da fome, mas o vírus da peste é o que está chegando mais forte. E esse vírus tem nome e se chama corrupção, Miguel. A questão que não nos surpreende, Dinho, como temos comentado no programa, e não faz muito, que dissemos aqui que no Rio de Janeiro a corrupção é endêmica, Eu acho que foi no programa da sexta-feira passada, que 5 ex-governadores foram presos, e não por acaso, é claro, esta ação no Rio de Janeiro ontem, do governador Witzel, inclusive, com apreensão e essa ligação, e parece coisa de série, Parece coisa da Netflix, que você assiste aí todos os dias, essas relações com espúrias, entre casais, entre escritórios de advocacia, entre políticos com mandato, políticos sem mandato, enfim. E hoje está acontecendo também uma ação da Polícia Federal aí visando outras questões relacionadas a fake news, inclusive do Roberto Jefferson, que é o presidente nacional do PTB e recentemente ex-presidiário, inclusive, e assim por diante. Eu acho até que, apesar dos pesares, apesar do Covid continuar ainda com o enigma Decifra-me, eu te devoro, Edinho, a polícia está agindo. O que é preciso fiscalizar neste momento, na questão da Polícia Federal, é a sua isenção apenas. Agora, a necessidade de continuar agindo no combate, na fiscalização, no combate à corrupção,
e na fiscalização do erário público é real. Nós sempre falamos desde o começo desta quarentena mundial, muita gente, né, tornando a questão filosófica, profética, que seria o apocalipse, o final dos tempos, né? Isso não mudaria imediatamente o caráter das pessoas e que muitos se mostrariam ainda mais abutres. Nós falamos disso, né, da natureza humana. Então, esses corruptos que estão desviando o dinheiro em tempos de coronavírus, que não se sensibilizaram aí com os mais de quase 25 mil mortes já chegando. Veja que em pouco mais de 2 semanas nós dobramos, né, de 15 para 30 mil, vai chegar no final da semana mais de 30 mil mortos, né, sexta-feira, quase isso, né, é muito triste, mas eles estavam agindo na sociedade brasileira de outra forma. Assim como a própria Polícia Federal está com maior facilidade no combate ao tráfico, devido a ter menos gente na rua, por causa aí das medidas de contenção, não vejo como forma negativa o fato dessas ações, desde que, claro, seja devidamente investigado aí as denúncias de interferência na Polícia Federal. Então a Polícia Federal ficou uma vitrine ainda maior depois de toda esta polêmica aí relacionada à troca de comando no Rio de Janeiro, né? O uso político da polícia eu não creio, porque a própria questão, né, da corporação, da instituição, vai querer mostrar a sua isenção e é claro que, como em todas as instâncias da sociedade onde há um ser humano corrupto, pode haver 2, pode haver 3, né, e assim por diante, não há nenhuma instituição perfeita, mas Edinho, meu caro, não me surpreende, não, essa corrupção, nós vínhamos dizendo isso, que realmente a politização é muito ruim, é verdade, né? Então fica tudo sob suspeita. Inclusive a entrevista da deputada Carla Zambelli à Rádio Gaúcha na segunda-feira, dizendo que haveria esta operação, né, contra os governadores, e agora todo mundo tentando explicar. Então está todo mundo sob suspeita e é preciso que as coisas venham às claras. O que é preciso é que o cidadão não desista, né, do Brasil e continue agindo, Edinho. Eu gostaria depois que tu desse um ponto de vista, tá? Eu vou só me aprofundar em alguns temas aqui, até para nós situar o nosso internauta. Eu gostaria que você depois me falasse um pouco mais o que você acha da associativa que grupos bolsonaristas estão criando na rede social, alegando que a saída de Sérgio Moro permitiu que a Polícia Federal trabalhasse. Colocando ou dando a entender que Sérgio Moro estava com o freio de mão puxado dos trabalhos da Polícia Federal, alegando que esses trabalhos saíram agora debaixo da pasta porque Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça, alegando assim, né, bem carta branca, Moro saiu, a Polícia Federal voltou a agir, Moro saiu, né, dando uma alegação que tenha ligação. Depois mais tu mergulha sobre esse assunto. Eu só quero atualizar o nosso teleinternauta. O ex-deputado Roberto Jefferson é um dos alvos da operação da Polícia Federal desta quarta-feira no inquérito do Supremo Tribunal Federal que investiga fake news. Além de Jefferson, outros alvos são o dono da Havan, Luciano Hang, e o deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, ativista do Sarah Winter, o blogueiro Alan dos Santos e o humorista Rei Bianchi. As autoridades estão cumprindo 29 mandatos de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. O inquérito do Supremo Tribunal Federal investiga notícias falsas que ameaçam a integridade do ministro da Suprema Corte e dos seus familiares. Além de Jefferson, outros alvos da operação são o dono da Havan, Luciano Hang, o deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, o ativista Sarah Winter, como nós falamos, e o blogueiro Alan dos Santos e o humorista Rei Bianchi. Eu quero trazer mais um dado baseado nisso, tá? Sobre uma outra ação que também paralelamente está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Nós já noticiamos hoje pela manhã sobre suposto desvio de verba pública da área da saúde no estado do Rio Grande do Sul e há desdobramento sobre estas informações, tá? O prefeito de Rio Pardo, também presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, o Rafael Reis Barros e o procurador do município, Milton Coelho, foram presos temporariamente na manhã desta quarta-feira. O secretário da Saúde, Augusto Pellegrini, do município, foi afastado do cargo. A ação ocorre durante as medidas judiciais cumpridas por força-tarefa formada pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Os policiais estão buscando documentos na Prefeitura de Rio Pardo e também no Hospital Regional do Vale do Rio Pardo. Os policiais chegaram ao prédio do
do Executivo Municipal por volta das 6 horas. Às 7 horas o local foi aberto. O grupo apreendeu notebook, celular da Secretaria da Saúde e há também policiais no Hospital Regional do Vale do Rio Pardo. A Força-Tarefa cumpre medidas judiciais e investigações que apuram crimes de fraudes a licitações, peculato, corrupção passiva, organização criminosa, ocultação de bens, crime de responsabilidade e desobediência. A Operação Camilo foi deflagrada no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, que cumpre 61 mandatos de busca e apreensão, 15 de prisão temporária, além de medidas judiciais de arresto, sequestro de bens imóveis, bloqueio de valores depositados em contas de investigados e de empresas e afastamento cautelar das funções exercidas dos servidores públicos municipais. Ordens judiciais foram expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pela Justiça Estadual de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. O prejuízo estimado sob que estão suspeitas de um esquema até o momento seria de 15 milhões de reais em recursos da saúde repassado pela União e pelo Estado do Rio Grande do Sul a uma organização criminosa. Aí tem desdobramentos que se virão à sequência. São informações que estão de situações que estão acontecendo agora e que chamam a atenção, né, Miguel? Vem corroborar o que você falou. Não surpreende, porque a índole humana fatalmente é isso. Mas o que me surpreende, Miguel, é saber que essas pessoas aqui estão pedindo voto e iriam voltar a pedir voto. Sim. A cara de pau, né, do ser humano é grande, né? Então, lamento por eles e pela sociedade. Mas isso não deve surpreender o brasileiro. Eu acho que nós temos que deixar de sermos infantis na questão da sociedade brasileira quando nós estamos aí necessitados de maior participação política, né? Temos que deixar de generalizar as coisas, achando que tudo está sempre ruim, porque o enigma do coronavírus continua. Nós vamos entrar aí no mês de junho, julho, e é preciso ressaltar a irresponsabilidade política em outros casos também, o caso aí do Osmar Terra, deputado federal, dizendo que o pico da pandemia seria em 8 de abril e que morreriam somente 6 mil pessoas, né? Errou feio e continua falando, e continua algumas pessoas dando ouvidos para ele. Eu acho que isso deve ser responsabilizado nas urnas, não eleger mais pessoas como essas, que simplesmente ficam bravateando, falando coisas que não são verdades. Então essa questão, por exemplo, né, de que agora a Polícia Federal foi destravada com a saída do Sérgio Moro e que disse a deputada Carla Zambelli que antes ele favorecia, né, o PSDB e assim por diante, né, é uma balela, né, uma bravata da deputada que seguidamente se vê aí no centro das questões e que se ela terminar o mandato, né, vai ser uma sorte, porque ela disse com todas as letras que ia dar notícia em primeira mão, que começariam ações, né, como tivesse notícia privilegiada contra os governadores, e dentro disso ressalte-se que o Sérgio Moro foi padrinho de casamento dela, que as mensagens entregues ao Sérgio Moro aí, entregues pelo Sérgio Moro para a mídia, né, para ao público, ela dizendo, por favor, o senhor é um pilar deste governo, né? Quer dizer, então, em 2 meses ele deixou de ser pilar do governo e ela queria, inclusive, indicá-lo para o STF, uma pessoa que ela considerava parcial neste ano anterior. Então, na verdade, isso é um ataque de robôs, né, de uma militância onde que todo mundo que sai do governo vira comunista, né? Sérgio Moro se transformou num político, não boto a minha mão no fogo por ele, nesta questão política, de ter os seus interesses políticos, né? Mas, porém, em termos de honestidade, em termos né, nesse sentido, né, qualquer ação que o coloque sob suspeita terá que ser provada. Em tempos de fake news, né, as pessoas falam qualquer coisa e simplesmente, né, se despreocupam com as provas de você, ou seja, né, acusar, ameaçar, tudo isso é crime. Tudo isso, né, ameaçar de fechar o Congresso Nacional, ameaçar de fechar o STF, né, e assim por diante. Tudo isso é crime. O que nós precisamos entender nesse momento é que as instituições, assim como as empresas privadas, assim como o cidadão vai continuar vivendo, as empresas privadas precisam continuar trabalhando, a polícia tem que continuar agindo. O que é preciso é que se continue fiscalizando e que se avance nessa questão política. Mas temos o coronavírus, isso não está acontecendo nos outros países. Não sabemos. Talvez
Sim, talvez não. Nos países ditatoriais não vai acontecer porque a mídia lá não existe, né? A mídia é oficial apenas. Nos países, né, mais primitivos, né, nós temos o único presidente que nega a pandemia, apesar dos 25 mil mortos hoje. Então, quer dizer, é inédito no Brasil, mas o inédito nos traz a possibilidade de termos também experiências inéditas. É a mesma coisa, você tem que enfrentar o coronavírus na tua casa, Edinho, por exemplo, e agora eu tenho que enfrentar a pandemia, eu vou ter que usar máscara, não vou mais botar o lixo para fora. Ora, a vida continua, você vai ter que usar máscara, vai ter que botar o lixo para fora, você vai ter que usar máscara e fazer o almoço, você vai ter que usar máscara e dar comida para o cachorro. Então é a mesma coisa. Se os corruptos estão aí, eles já existiriam antes. Estão se aproveitando da pandemia, mas como se aproveitavam antes de qualquer outro tipo de oportunidade, da merenda escolar, das obras superfaturadas e assim por diante. O Brasil precisa vencer a corrupção com educação. E aí nós temos falado isso, né? O Luiz Roberto Barroso, que assumiu o Supremo Tribunal Eleitoral, também comenta com isso, e outros tantos, né, cidadãos brasileiros já falam isso há muito tempo, Adinho. É uma pena, Miguel, nós estarmos... Eu vou tentar fazer um desenho do que eu quero dizer, que vai ser muito fácil de entender. O coronavírus, ao chegar no Brasil, ele abre-se uma bandeira, mostrando, até inclusive os próprios ministros em nenhum momento esconderam, abre-se a bandeira de que nós somos mais frágeis e vulneráveis, talvez, equiparando-se e igualando-se, porque somos realmente de terceiro mundo, mostrando a fragilidade. Olha, nós somos um país de terceiro mundo, não temos recursos. Nós não temos as mesmas potencialidades que países de primeiro mundo. A realidade é a seguinte, nós vamos criar uns hospitais de campanha, nós vamos espalhar pelo Brasil aí uma força, né, até onde nós podemos chegar. Mas que essa força vai ir até um determinado momento. Pode ser que essa força seja insuficiente e aí sim haverá um colapso no Brasil. Esse colapso não tem data para acontecer. Ele pode acontecer tanto em maio como pode acontecer depois de junho. Nós vamos torcer que aconteça em setembro esse colapso, mas vai colapsar a saúde. Esta é a informação muito forte. Ex-ministro Henrique Mandetta, com o seu protocolo de saúde, que é o protocolo que está sendo usado até hoje. O protocolo está sendo usado, cada um pega o protocolo Mandetta e bota embaixo do braço e utiliza ele como base para dar sequência em qualquer outro plano ou mudanças em planos que se tem. Até o Taish diz, eu deixei um protocolo baseado em cima do protocolo Mandetta, que é o que veio da Organização Mundial da Saúde. E aí, o que se nos diz? Vai colapsar. O Brasil inteiro ficou inseguro, com medo. E aí foi dito naquele exato momento que nós íamos tomar a medida de correr para dentro de casa. Foi o que aconteceu. O país inteiro se escondeu dentro de suas casas. Nós ficamos dentro de nossas casas. Pessoas mostrando vídeos, quem podia, quem não podia não mostrava vídeo. As pessoas assustadas. Esse foi o fator que foi passado. E nós aguardamos os hospitais de campanha. Mas agora nós sabemos que além do coronavírus, que é mortal, que está vindo aí, nós temos que lutar contra esse vírus que nos consomem, e é brasileiro tirando de brasileiro. Não estamos falando de um inimigo que veio do outro lado do mundo, que é o coronavírus, que atravessou oceanos e mares e chegou até aqui. Nós estamos falando de um vírus que está dentro do nosso próprio povo. Esse vírus está dentro das nossas cercanias. Como nós vamos combater esse vírus, Miguel Brambila? Quando que nós vamos combater esse vírus, se esse vírus que nos consome está dentro de nós mesmos? Esse vírus está nas gravatas, nos colarinhos brancos. Eu estava fazendo uma analogia, eu quero te passar a palavra. Eu estava fazendo uma comparação ontem com meu cunhado e dizendo como que vai o Estado... os agentes do Estado apontar para os chefes dos morros das favelas, se eles devem muito mais que os caras que estão lá. É terrível isso. É verdade, mas não é novidade. Então, não é novidade. O que é novidade é a pandemia. Para nós aqui que estamos no plano material, para os profetas do Apocalipse e religiosos, os falsos cristos e falsos profetas também se aproveitarão disso, tem gente vendendo água benta para curar a pandemia, para curar o coronavírus, então não é novidade. Eu acho que nós não podemos ser infantis apenas, não sermos ingênuos nesse sentido, e acreditar que o decifra-me, eu te devoro. Você não tem como você voltar atrás, Raul Seixas
tinha uma frase, é pena não ser burro ou não sofrer tanto. Então, a partir do momento que você se desilude, é porque você se iludiu. Né? E essa é uma questão óbvia, né? Então, se você não tem ilusões, isso vai ser muito melhor para o Brasil, porque nós somos um país lento. Nós somos um país aí já com 500 anos. Os Estados Unidos foram colonizados por ingleses. A nossa e a sua Constituição tem mais de 200 anos. A nossa Constituição tem 30 anos e está sempre em reforma, justamente devido a essa criminalidade de colarinho branco e essa criminalidade também geral, né? Porém, Edinho, nós não podemos desistir da nação como cidadãos e nós não podemos simplesmente migrar para outros países. Nós estamos aqui num beco sem saída, entre aspas, né? A saída é o trabalho, é o poder do povo, do cidadão. Existem muitas formas aí de autoconhecimento. E aqui eu não estou tornando a questão religiosa, mas há um princípio, né, do apóstolo Paulo, que quando aprendeu aí a se tornar um cristão, porque ele era um fanático fundamentalista e matava cristãos, até que ele foi convertido no deserto de Damasco por uma aparição de Cristo, diz aí a literatura, né, religiosa. Ele, então, nas suas cartas aos Coríntios, dizia, né, absorve tudo, retira aquilo que é bom. Então nós temos que desenvolver o senso crítico no Brasil. Nós somos um país de tolerância religiosa, mas que se transformou num país de intolerância política por causa do populismo. É o populismo de esquerda, o populismo de direita, e aprendemos uma coisa, o voto de protesto não funciona. Em Caxias do Sul, por exemplo, nós tivemos este exemplo. Né? Vamos falar aqui, nós tínhamos aí no auge das denúncias de corrupção contra o Partido dos Trabalhadores, na época aí, do impeachment da Dilma, etc., por um lado. Por outro lado, nós tínhamos, né, com a candidatura de Pepe Vargas. Por outro lado, nós tínhamos aí o Edson Nespolo, que representava o status quo anterior, que era aquele núcleo ali do Alceu Barbosa Velho, né, do Sartori e assim por diante. E todos eles apoiados, né? E o Daniel Guerra fazendo populismo, prometendo mundos e fundos e dizendo que não era político, a mesma coisa que o Dória fez em São Paulo, que faz, né, só que o Dória com um pouco mais, né, de traquejo, estava no PSDB, e o Daniel Guerra, neste processo de que eu não sou político, se demonstrou um político incapaz de dialogar depois com as pessoas e que foi o primeiro prefeito da história de Caxias do Sul a ser cassado. Né? E o que acontece no nível nacional é a mesma coisa, o povo cansado da esquerda, petista, né, disfarçada de esquerda, mas buscando um projeto de perpetuação no poder, e com toda a questão, né, da roubalheira e toda a bravata do Lula, né, e os seus seguidores, e tinha aí, por outro lado, outras opções aí de candidaturas, né? Veja-se, por exemplo, que o Alckmin não foi nem para o segundo turno, fez uma votação pífia, a Marina Silva e outros tantos. Elegemos também o Bolsonaro, alguns que votaram nele, né? Inclusive eu, não tenho vergonha de dizer, por um voto de protesto. E se aprende votando, mantendo a democracia, né? Votando em protesto, elegemos um extremista de direita que está aí fazendo, né, levando o país à bancarrota. Não vai acabar a nação. A Segunda Guerra não acabou com a Inglaterra, não acabou totalmente com a Alemanha, uma bomba atômica não acabou com o Japão, muita gente vai sofrer. Mas nós vamos ter que se reinventar, nós somos fênix como seres humanos, Edinho, e, portanto, né, aprendemos. O voto de protesto não vale nada, temos que votar conscientemente, aprender a sermos cidadãos no sentido positivo, para vencer justamente o coronavírus, mas não me surpreende essa corrupção, muito pelo contrário, né? Seria diferente se aparecesse um monte de santos, eu desconfiaria nesse momento. Miguel, o que a gente pode, para arrematar o nosso programa de hoje, 11h58, o que a gente pode mencionar no entendimento? Eu gostaria que tu desse um parecer sobre isso. Será que eles estão entendendo que cada um que está tombando na luta contra o Covid-19 sem ar nos pulmões, né? Diz que é uma morte dura, diz que é uma de umas observações mais trágicas que se pode ter, uma pessoa morrendo sem ar, sem respirar. Será que eles estão entendendo que esses que estão supostamente desviando recursos aí no país são os responsáveis por cada óbito que está sendo tombado por falta de um respirador? Deveriam, né? Deveriam, mas aí nós entramos na questão filosófica do materialismo. Jesus Cristo dizia aos seus seguidores, e principalmente, né, aqueles que eram ricos, porque muitos ricos seguiram Jesus. Muita gente acha que Jesus só falava para, né, miseráveis,
porque ele disse, né, bem-aventurados os pobres, né, e aflitos porque serão consolados, né, porque, na verdade, não teriam muita coisa, né, a perder a partir do momento, né, de abandonar aí a carne, o corpo. Então é a falência da religião, eu acredito, Edinho. O materialismo, né, leva à sensação de impunidade, né? O materialismo dialético de Karl Marx, né, achando, né, esse falso propósito de igualdade social levado, né, pelas esquerdas comunistas e socialistas, achando, né, que cada um receberá o seu quinhão e estarão satisfeitos com isso, né? Como se você desse aí uma porção de comida para cada um e deixasse, né, na liderança os ditadores, né, aqueles repressores, os reacionários, né? Então a crença nesta impunidade leva a esta corrupção. E Cristo consagrou uma questão que todos os cristãos, né, sabem muito bem, mas não somente os cristãos, né, também os hindus e também outras religiões, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. O que nós levaremos, né, como retrato, né? E outra coisa, né? Você imagine, né, como é ruim para um cidadão ser desmascarado diante dos seus filhos, diante da sua família, como um ladrão, como um corrupto, apropriando-se, né, como se diz, dos bens do Estado. No Brasil nós temos isso. Os políticos, muitos deles, quando se elegem presidentes, se arvoram reis, acham que são donos das instituições, acham que são os melhores do mundo e que os seus mandatos não vão acabar logo ali adiante, né? A não ser, né, presidentes golpistas que tentem impor ditaduras, né, aí tentam se perpetuar no poder, o que não vai acontecer no Brasil, né? O que nós precisamos, sim, continuar com as ações, né, fiscalizatórias do Ministério Público, da Polícia Federal, das instituições privadas, da imprensa, seja ela isenta ou não. Como tu disseste, né, aí, esta aglutinação da militância bolsonarista em dizer que agora o governo funciona sem humor e que a Polícia Federal está funcionando, é um direito que eles têm, né? Agora, acredite-se ou não, essa é uma questão de análise política isenta, é um direito que eles têm. O que eles não têm o direito é de querer, né, achar que são absolutos donos da verdade. É o mesmo comportamento que tem as militâncias petistas, né, que agem da mesma maneira. É a mesma questão, por exemplo, né, que o MBL, o Movimento Brasil Livre, agora está querendo judicializar tudo, como fazia o PSOL, por exemplo, qualquer ato do Congresso, entra na Justiça, entra no STF. Isso é uma judicialização da política. O que nós precisamos entender é que sim, e que o brasileiro também precisa aprender que quando cai um caminhão na estrada de carga, esta carga é do proprietário, não é para o brasileiro correr lá e roubar e levar embora a carga para casa, né? Isso acontece no Brasil. Então, quer dizer, cada um tem o governo que merece, diz aí já a história, né? Cada povo tem o governo que merece. Nós, então, que estamos aí com um mínimo grau de consciência, e é pena não ser burra, não sofrer tanto, não poderemos voltar atrás, a não ser que degeneremos, temos que entender isso, que lamentavelmente, né, disse Cristo quando foi crucificado para outros, né, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Então, tomemos o cuidado quando nos arvorarmos a uma campanha política, não temos as mesmas tentações, né? Porque de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Tudo aquilo que você tirar do próximo, você vai ter que responder depois, sim, né? Todas as questões que você desviar do dinheiro público não é dinheiro que te pertence, é dinheiro que pertence ao coletivo, e ali você não está por acaso, ali ninguém está onde não desejou, é preciso agir. O Brasil vai avançar, Edinho, nós temos aí muito trabalho para fazer, como formadores de opinião, muita responsabilidade, evitar a radicalização, o que é certo, o que é justo, pelo menos, né, no diálogo saudável, pelo menos na possibilidade de expressar-se, seja bolsonarista, seja comunista, seja socialista, assim como nós temos uma grande tolerância religiosa no Brasil, apesar de algumas ignorâncias, porque eu vou concluir, Edinho, para te passar, o cristianismo na sua história, né, tem a noite de São Bartolomeu, onde muita gente foi assassinada por causa de protestantes e católicos que brigaram na Idade Média. Nós temos a história da Inquisição, nós temos aí a queima de livros em vários países do mundo, né? Muitos preconceitos. No Brasil existe, sim, alguma elitização, algum preconceito velado, mas existe pelo menos um certo respeito entre as religiões, né? E isso é positivo. O que é preciso aprender é avançar na questão de buscar uma ideologia mais positiva, mais saudável, mais honesta, desde as primeiras letras, desde a infância, reeducarmos como gerações para que a responsabilidade social seja algo explicado desde o tempo de casa, desde a sua comunidade escolar e assim por diante, Edinho. Aí sim, né, se esses políticos ainda não se envergonharam
da corrupção, né? Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Para concluir, no Japão ainda se comete o harakiri, né? É muito raro, mas ainda se comete. Nossa, né? O político corrupto que é pego em corrupção por vergonha da sociedade imediatamente renuncia e muitas vezes se suicida. Né? Não é isso que nós estamos pregando, mas é porque o grau de exigência da sociedade é muito maior. Nós chegaremos lá pela educação, meu caradinho. Ok, 12 horas e 4 minutos, estamos encerrando mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom. Retornamos amanhã na quinta-feira para você a partir das 11 horas e 30 minutos. Miguel Brambila, grande abraço, meu irmão. Um abraço, meu caro Edinho, né? Hoje com cara de segunda-feira, né? Todos os dias são iguais agora, nem tempos de pandemia, ainda temos medo, vamos vencer essa pandemia com certeza, mas ainda não vencemos. Ainda temos muito pela frente, o medo é uma necessidade de sermos prudentes, né? Mas não deve nos paralisar. Eu tenho medo, obviamente, mas não estou paralisado e vamos agir dentro das nossas possibilidades. Edinho, amanhã outro dia, vem aí o Jornal do Meio-Dia, né? Um abraço a todos, nós voltamos amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, Edinho. E assim nós vamos encerrando então o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Um grande abraço para você que esteve junto com a gente. Comenta, curta, compartilha. A sua opinião também é muito bem-vinda em nossa programação. Vamos encerrando por aqui e logo mais ao 12h15, Melissa Bueno trazendo as informações para você dentro do Bitcom Meio-Dia. Grande abraço. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.